e eu vim participar de um culto aqui, e naquela noite, os irmãos aqui fizeram uma oração, e por que ficou muito gravado para mim aquela noite? Porque exatamente naquela noite o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Então essa igreja, ela tem uma relação muito grande com a minha pessoa, por isso que eu fiquei muito feliz em receber o convite para estar aqui hoje, né? Fiquei muito feliz, quero agradecer, e possivelmente o pastor Josias nem sabia disso, né? Minha esposa talvez nem se lembre, né? Porque faz muito tempo, né? Mas eu estou muito feliz. Enfim, parabéns pelos seus 50 anos, né? Eu não sei se tem alguém aqui desde a fundação, né? Mas parabéns por esses 50 anos, por esse jubileu de ouro. É muito bacana poder saber que a obra de Deus sempre continua e vai avante. Visto que me foi dado a chance, né, eu quero ler com vocês o Salmo de número 92, né, onde está inserido o tema desta grande festa, e depois eu vou devolver ao pastor Josias para que ele dê continuidade, até porque ele, sem dúvida alguma, é a pessoa mais indicada para fazê-lo, né? Salmo de número 92, verso de número 1, vamos ler até o verso de número 8. Tudo bem? Eu não sei se é possível. Ah, tá, então vai projetar aqui, né? Então a gente pode fazer uma leitura alternativa, em que os irmãos também participem. Eu começo e a gente vai alternando até chegar no verso de número 8, né? Bom que está o telão, porque aí a gente não lê várias versões, né? Aí fica um coral muito bacana, tá? Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som de solene. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Amém. Vou pedir para você repetir o verso de número 5, né, deste texto, que é o verso onde está inserido o tema dessa grande festa, dessa comemoração dos 50 anos. Podemos fazer isso juntos? Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, nosso Deus? Podemos orar, pastor? Pode aplaudir mesmo, porque 50 anos... É como disse o nosso irmão, às vezes os homens falham, mas o Senhor não falha, essa obra é dele, né? Por isso permanece. Nós vamos orar, agradecer a Deus e pós-oração, dado oficialmente abertura a este grande festa do jubileu de ouro dessa igreja, com o pastoreio do pastor Josias. Vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, damos-te graça por aqui estarmos, somos gratos ao Senhor pela tua palavra. Obrigado por esses 50 anos que o Senhor tem dado a esta igreja neste lugar, abençoado esse bairro, salvo muitas almas, muitas histórias construídas aqui, uma igreja em que o Senhor estabeleceu neste lugar e atingiu muitas vidas e certamente ainda continuará atingindo, meu Senhor, enquanto durar. Enquanto o Senhor não resolver nos levar para a nossa eterna morada. Por isso a minha gratidão ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos louvam o Senhor? Amém? Ótimo. Aqui eu fico melhor.
Muito bem, meu irmão, eu peço para que você abra a sua escritura no Salmo de número 92, os salmos que vocês escolheram para essa festa. Como nós já lemos esse texto, eu não farei novamente a leitura dele, mas vamos comentar esse texto. Esse salmo é um salmo órfão. Nós desconhecemos o seu autor, não sabemos quem é o autor desse salmo, mas a gente tem uma certeza absoluta em nós, que esse salmo é inspirado por Deus, que ele é a palavra do Senhor, nosso Deus. Tá? O salmista aqui, ele deixa muito patente para todos nós que em que o povo de Israel utilizava louvar o nome do Senhor nas suas festas, bem provavelmente na festa dos tabernáculos, né? Por ocasião dessa festa em que eles lembravam da saída deles do Egito, de como Deus os tirou do Egito. Então, é um salmo de muitas lembranças, e eu acho que calhou bem com vocês que querem comemorar e estão comemorando os 50 anos. Vocês estão lembrando de muitas coisas que Deus fez com vocês nesse lugar. E eu tenho certeza absoluta que se o pastor Josias abrisse espaço para cada um dos irmãos, cada um de vocês teria alguma coisa para dizer acerca de alguma bênção notória que o Senhor fez a vocês nesse lugar. Então esse salmo, ele retrata muito isso, este salmo de louvor coletivo. A gente poderia ler lá em Êxodo 29, 46, isso vai ficar muito claro para todos nós, tá? Mas eu vou tentar obedecer aqui o meu espaço de tempo, eu não quero passar do horário, né? Eu sou bem Caxias nesse sentido. Eu sei que amanhã, assim como eu, as pessoas vão se levantar bem cedo para o trabalho, tá bom? Então, aqui nós vamos, nesse salmo, destacar algumas razões, ou pelo menos duas razões, pelas quais nós devemos louvar o Senhor. Duas razões pelas quais nós devemos louvar o Senhor. Como nós já lemos, eu só vou frisando os textos, e a primeira razão pela qual a gente deve adorar o Senhor são pelos seus atributos morais. Os seus atributos morais. E ele vai citar isso aqui durante a leitura, e aí eu faço contigo. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ou ao teu nome, ó Altíssimo. Ele utiliza aqui a mesma expressão que é usada lá em Gênesis, quando o Senhor fez todo o planeta, a criação, e disse, bom, né? Fez o Senhor e isto era bom. Né? Esta é a mesma expressão que ele está usando de Gênesis, exatamente aqui nos Salmos, né? Viu Deus que tudo era bom. E quando a gente percebe que uma coisa é boa? Quando a gente percebe que uma coisa é boa? A gente percebe que uma coisa é boa quando nós, no ato da praticidade, nós exercemos essa função, tá? E aí a gente experimenta reiterados benefícios. O salmista está dizendo aqui, daqui a pouco ele vai dizer que é bom louvar ao Senhor. E por que ele está dizendo que é bom louvar ao Senhor? Porque reiteradas vezes ele passou pelo processo da experiência de cantar louvores a Deus. Então a gente só sabe quanto é bom louvar ao Senhor quando a gente se predispõe a louvar a Deus. A gente só sabe como é bom orar, como é bom exercer a oração diante de Deus quando a gente se predispõe a orar ao Senhor, a dedicar ao Senhor a nossa vida em oração. Aliás, quanto mais a gente ora, mais a gente tem desejo de orar. Quanto menos a gente ora, menos a gente tem desejo de orar, né? Porque quanto mais a gente ora, mais a gente sente vontade de estar perto desse Deus a quem nós servimos. Então, só é possível entender o quanto é bom louvar ao Senhor quando no exercício da praticidade deste ato a gente desfruta de reiterados benefícios, né? Eu vi aqui o irmão cantando com toda empolgação, tocando a sua viola. Eu acho que é a viola, né? Porque são 12 cordas, se não falha a memória. Eu tentei contar, né? De longe tentei contar. E com alegria ele toca a sua viola, ele sente o prazer no som dela, a ponto de levar os irmãos a bater palmas, a ponto de levar alguns a sorrirem, cantar com alegria. Então a gente só
só entende o quanto é bom louvar ao Senhor quando a gente, no exercício dessa praticidade, sente a alegria de Deus dentro do nosso coração. Então o Salmo começa: como é bom louvar ao Senhor. E não é bom, a expressão aqui não é sentido de bom em ritualismos, em mecanismo, da gente já estar mecanizado em cantar aquele louvor, ou então a gente sentir na obrigação de fazer aquele louvor, não. Não é esse tipo de louvor que o salmista está dizendo que é bom louvar ao Senhor, mas ele está dizendo naquele tipo de louvor onde você abre o coração e canta de fato um louvor de agradecimento a Deus, com um coração contrito, com um coração quebrantado. E o que importa muito mais do que uma voz afinada para Deus, o que importa, e é óbvio que isso é muito bom, ter uma boa voz, ser afinado. Se eu fosse cantar e tocar aqui, provavelmente os irmãos iriam se retirar, porque eu canto mal, não é? É claro que é bom ter boa voz, cantar afinado, mas muito mais do que isso, meus irmãos, a efusão natural do coração humano é muito melhor na presença de Deus. Quando a gente faz isso com muita naturalidade, com muito desejo no coração de louvar ao Senhor. Quando a gente entra naquela porta e diz: hoje eu vim louvar ao Deus da minha vida. Glória a Deus. Então, quando o salmista diz que é bom louvar ao nome do Senhor, esse louvor precisa ser uma efusão natural, honrosa ao nome de Deus. Por isso ele diz assim: devemos louvar, aliás, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores teu nome. É o nome dele. E se há um Deus que gosta de preservar o seu nome, é esse a quem nós servimos. Ele gosta, né? O meu saudoso pai sempre dizia para mim, alguns irmãos aqui conheceram meu pai, ele dizia assim: meu filho, nós não temos nada, mas o nosso nome a gente tem que preservar. Assim é o Deus a quem nós servimos, o nome dele tem que ser sempre louvado por cada um de nós, né? E ele diz assim: louvado seja o teu nome, ó Altíssimo. E por que ó Altíssimo? Porque a santidade do Senhor nosso Deus, a sua divindade, sobrepõe tudo e qualquer coisa que você conhece. Então nós temos motivos de sobra para louvar o Senhor. Na verdade, a gente não precisaria de mais nada para louvar o nome do Senhor, mas só em saber que é bom louvar o seu nome, a gente entraria aqui dando glória a Ele. Às vezes a gente fica buscando coisas ou subterfúgios para louvar a esse Deus a quem nós servimos, mas Deus deve ser louvado pelos seus atributos morais. Seus atributos morais. Quando eu estava lendo esse texto, eu escrevi, aliás, eu fiz uma cola da Confissão de Westminster, para mostrar o quanto é bom louvar este Deus e quanto é bom louvar o nome do Senhor. E a Confissão de Westminster, num conluio entre os pastores daquela época, diz o seguinte: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade, bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas, tudo o que quiser. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos, da parte dos anjos, dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo culto, todo serviço e obediência, que ele há por bem requer deles e de todos nós que aqui estamos. Por isso que é bom louvar o Senhor, porque Ele é um Deus absoluto em si mesmo.
Deus não depende de nenhum de nós. Deus é um Deus atemporal, Ele não depende do tempo. Aliás, Ele governa o tempo. Ele não precisa que nós estivéssemos aqui, mas Ele desejou que estivéssemos aqui para celebrar o seu precioso nome. Por isso que o salmista diz: bom é louvar ao Senhor, porque Ele nos trouxe a existência. Somos existentes por causa dEle. E porque Ele nos trouxe a essa existência, o salmista vai dizer no verso número 2. Olha aí para a sua escritura. Para de manhã anunciar tua benignidade, e todas as noites a tua, de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites anunciar a tua fidelidade. É impossível imaginar que esse Deus a quem nós servimos nos convoque ao exercício do louvor sem uma razão plausível. Toda inódia, toda música louvada ao Senhor precisa ter uma razão plausível. E às vezes na igreja a gente ouve algumas músicas, algumas inódias, e a gente chama o irmão e fala assim: irmão, não vamos cantar mais essa música não, porque essa música não fala nada sobre Deus, ela não fala nada de Deus, ela não exalta em nada ao Senhor. Tem músicas que a gente vai ouvir na igreja, parece que a gente está cantando para namorada ou para esposa, mas não para Deus, que a gente está cantando para qualquer outra pessoa, mas não para o Senhor nosso Deus. Mas nessa música que o salmista fez, inspirado por Deus, sobre a supervisão do Espírito Santo, ele diz: para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites as tuas fidelidades. Ele expõe os motivos pelas quais as músicas por nós devem ser cantadas, né? Devem ser louvadas ao Senhor. São músicas que promulgam os atributos morais de Deus. E ele cita aqui, né, alguns atributos morais de Deus: sua bondade, sua fidelidade. Deus quer que você se lembre da bondade dele quando você cantar. Deus quer que você se lembre da fidelidade dele quando você cantar. Eu poderia dar inúmeros testemunhos aqui para você da fidelidade e da bondade de Deus, mesmo que nós não mereçamos isso, mas Ele é sempre bom. Você já recebeu uma bênção, talvez você pensou assim: será que é para mim mesmo essa bênção? Isso mostra a bondade de Deus diante da nossa imperfeição. Mesmo diante da nossa imperfeição e falha, Ele continua sendo um Deus bom em si mesmo, porque é parte da sua moralidade, é do seu atributo moral. Deus é uma perfeição do seu ser que frisa a sua própria natureza. E a verdade é que esta bondade de Deus é das suas características muito transmissíveis para nós, porque podemos ser pessoas boas, ou não? Sim, podemos. Esses atributos morais que aqui acabamos de citar são atributos comunicáveis de Deus para a nossa vida. Nós podemos não ser bom quanto Ele. Aliás, nós nunca seremos bom quanto Deus. Aliás, nós vamos morar a eternidade toda com o Senhor. Você acredita nisso? Amém mesmo, de verdade? Porque outro dia eu vi algumas pessoas que já não acreditam mais que vão morar com Deus. Eu ainda espero, depois de 48 anos servindo ao Senhor, morar com Ele eternamente. Mas nós vamos morar com Deus eternamente, e Deus está muito além do nosso entendimento, que eternamente morando com Ele, nós não o conheceremos totalmente ainda, porque a bondade dEle vai muito além do nosso entendimento. Mas ela é comunicável a cada um de nós, e nós podemos sim ter esta reflexo da bondade de Deus e esta cicatriz do caráter de Cristo na nossa vida. Então, nós precisamos anunciar esta bondade infinita do Senhor, uma bondade que, sem dúvida alguma,
é fonte de tudo no universo que é bom, reflete de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. O mal não procede de Deus. O bem procede do Senhor a quem nós servimos. Me parece que Santo Agostinho fez uma batalha em saber a origem do mal. Eu não sei se ele conseguiu descobrir, porque eu li todas as institutas dele, mas eu acho que ele não conseguiu descobrir. Mas ele disse uma coisa muito interessante, que a maldade vem da vontade deliberada do coração humano. Mas a bondade parte desse Deus perfeito a quem nós servimos. Então, quando louvarmos o Senhor, precisamos louvar pela sua bondade. A graça de Deus é uma bondade para com as nossas vidas. Nenhum de nós merecíamos estar aqui. Nenhum de nós. Nenhum de nós, desde o pastor Ademir, o pastor Josias, os demais pastores, nenhum de nós merecemos estar aqui. Estamos aqui não por mérito, não há nenhum tipo meritório em nós. Não estamos aqui porque cantamos tão bem como aquele irmão que cantou aqui. Não estamos aqui como aqueles dois jovens que ali cantaram ali no fundo com uma voz muito forte. Aquela moça que segurou lá a nota até o final. Eu já estava perdendo o fôlego, ela ainda estava lá sustentando a nota. Não somos bons porque temos, não somos bons, ou não há merecimento em nós porque temos uma boa voz, porque cantamos bem, porque oramos 24 horas por dia, porque temos uma carteirinha de ministro no bolso, ou porque somos dessa igreja há 40, 50 anos. Nós estamos aqui porque o Senhor nosso Deus nos alcançou com a sua graça. É por isso que estamos aqui. Ainda bem que quando éramos quebrados e transtornados, o pecado fez isso conosco, nos quebrou. Mas a graça de Deus é a cola que juntou os cacos que havia em nós. Que Deus tenha compaixão de nós, porque essa bondade infinita, assegurada por Cristo, nos faz estar aqui, esperançosos de que um dia encontraremos com o Senhor. O meu maior sonho, o meu maior desejo é ver a face do meu mestre. É o meu maior sonho, ver Jesus cara a cara, frente a frente, Muito embora somos bem-aventurados, porque nós não o vimos e cremos nele. Bem? Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. E por que a fidelidade? Porque Deus é cumpridor do seu pacto. Você serve um Deus que, de fato, quando Ele fala, Ele cumpre. Quando você vê alguém dizendo alguma coisa e aquilo não se cumpriu, tenha certeza absoluta que não foi Deus que falou aquilo. Não foi Deus. Eu tive um caso recente de uma pessoa que estava com uma enfermidade terminal e chegou lá um determinado ser dizendo estar sendo usado pelo Senhor. E profetizou para essa e disse para ela que ela ainda vê os filhos dela crescer e 15 dias depois ela faleceu, veio a óbito. E aí eu fui procurado pela mãe dessa pessoa e ela me disse: eu não acredito mais em Deus. Por quê? Porque ele falou que a minha filha não morreria e ela morreu. Eu disse: não foi Deus que falou, minha irmã. Porque se Deus houvesse falado, Ele cumpriria a sua palavra. Porque esse Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus fiel, Ele é uma fonte infalível de segurança para cada um de nós. Por isso a gente deve iniciar louvando o Senhor e terminar o dia louvando o Senhor, tá? Quando ele diz de manhã, não é que a gente tem que louvar de manhã e louvar à noite pela bondade ou fidelidade. Na verdade, o salmista está dizendo, durante todo esse decurso da nossa vida, todo esse período da nossa existência, o nosso dever é louvar ao Senhor pela sua bondade e fidelidade. Razões para adorar a Deus pelos seus atributos morais. Nós precisamos louvar a Deus pelos seus atributos morais. Temos razão de sobra. E ele diz, como fazer isso? Bom, você pode fazer de diversas formas. Verso de número 3. Sobre instrumentos de 10 cordas.
sobre o saltério, sobre a harpa, com som solene. Não é com qualquer som, com som solene. Então você pode louvar ao Senhor com o acréscimo do instrumento, e o instrumento ajuda muito, não é verdade? Mas não é o instrumento apenas, não é o sobrepor do som do instrumento, mas essa junção da voz com os instrumentos, essa harmônica, esse equilíbrio, essa equidade existente entre essas duas instrumentos de louvor ao Senhor. Devem louvar, né? Então você pode louvar a Deus com o som do instrumento, sem o som do instrumento. Os instrumentos eram usados mais pelos levitas no passado, não por outras pessoas, né? O sofá, que era aqueles chifres, né, de carneiro que eram tocados, e muitos outros instrumentos, como esse de 10 cordas, que havia aqui, que aqui é anunciado pelo salmista não conhecido. Mas deve louvar ao Senhor com solenidade, com reverência, com seriedade. Isto é ser solene, não é? Porque este Deus a quem nós servimos, ele é um Deus austero e próspero. Nós não estamos falando com qualquer outra pessoa. Eu acho que a gente devia pensar muito em dirigir uma palavra ao Senhor. Não, talvez quantos irmãos aqui já entraram no tribunal do júri? Quantos aqui? Aqui nós temos um irmão aqui que já entrou lá no tribunal. Quando a gente vai fazer audiência lá no tribunal do júri, mesmo como defensor ou acusador, a gente não pode falar a hora que a gente quer. Aliás, nem a hora que a gente quer e nem o que quer. Não é verdade? Então eu vou lá fazer uma defesa do cliente. Quando eu chego lá para fazer a defesa, eu tenho que esperar a minha hora de falar. E eu tenho que medir as palavras que eu vou falar. Eu não posso dizer aquilo que eu quero, eu não posso ofender outrem, eu preciso tomar cuidado. Porque talvez ou na minha defesa ou na minha acusação, o meu cliente, ou seja lá quem for, ele possa então ser condenado e pegar pena máxima, né? Porque eu fiz de qualquer jeito. Então, quando a gente vai louvar ao Senhor, ele disse, louve ao Senhor, comece de manhã e vai até a tarde, mas não é de qualquer jeito não, é com muita seriedade, com muita reverência, porque estamos louvando o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então, quando a gente vai se dirigir a Deus, a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente não está falando com qualquer pessoa, a gente está falando com o ser que existe por si só, que é absoluto em si mesmo, que é ato puro, e ele não precisa de nenhum de nós. Nenhum de nós. Então, louve ao Senhor sobre harpa com som solene, né? Esta é uma das razões. Louvar a Deus pelos seus atributos morais. Outra coisa que devemos louvar a Deus, e que o salmista deixa isso claro. Pastor, eu tenho 2 minutos, vou tentar terminar, gente. Pelas obras das suas mãos. Pelas obras das suas mãos nós precisamos louvar ao Senhor. Pois, verso 4, pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Exultarei nas obras das tuas mãos. A exposição alegre do coração do salmista é pelo efeito das obras produzidas pela mão de Deus. Perceba que não são obras produzidas pela mão humana. Pela mão humana. E eu não estou falando de uma alegria passageira. Você pode assistir um filme hoje e se sentir alegre ou não. Você até pode ver uma cena de um filme e até chorar. Você vai se sentir emocionado. Você pode sentir uma alegria passageira e temporária. Mas esta alegria de que o salmista está falando aqui não é dessa alegria temporária. Ele está falando de uma alegria que é produzida pelas mãos do Criador, do Senhor dos céus e da terra. Exultarei pelas obras das suas mãos. Pessoas qualificadas para louvar o Senhor, não são aquelas que, como eu disse para vocês, que alcançam as notas mais altas, mas são aquelas que são alegres pelos resultados da obra da mão desse Deus a quem nós servimos. E eu louvo a Deus por isso.
Então, pelos feitos da mão de Deus, que produz alegria no nosso coração, é uma exibição da qualidade do Criador a quem nós servimos. Cantamos a Deus com alegria? Hã? Às vezes eu ouço os irmãos e nenhuma repreensão, amém? Só uma nota. Ah, irmão, hoje eu não estou legal, eu vou louvar o Senhor. Bom, se você não está muito legal, melhor você esperar um dia que estiver melhor, né? Porque, eu vou cantar aqui, eu não sabia, não. Faça tudo com muita seriedade, porque o canto ao Senhor deve ser um canto solene. Um canto solene. Quão grandes são, Senhor, eu não sei como é que ele cantava, eu não sei aqui o acorde, eu não sei qual é a melodia, né? Eu não sei se aqui era um canto gregoriano, eu não sei qual era o ritmo, mas ele está cantando a música, que nós devemos louvar ao Senhor pelas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, uma exclamação, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Isto o quê? E ele vai dizer, isso é aqui, isto é lá, não é? Verdade? Não é assim que a gente traça o português? Quando a gente fala, isto perto de mim, isto longe de mim, tá? Então ele vai se referir ao verso seguinte, não ao anterior. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Até aqui o Senhor falou de uma forma um tanto geral, mas aqui o salmista está dizendo que nós devemos louvar o Senhor pelas obras das tuas mãos. E qual é a obra das suas mãos? Que esse Deus a quem nós servimos é um Deus justo. O ímpio vai crescer como a erva, mas assim como a erva tem pouca raiz e cresce pouco, ele não vai prosperar, porque o juízo de Deus vai ser sobre a vida dele. Os loucos não entendem isso, os soberbos não entendem isso, o homem brutal não entende isso, mas a retidão do governo de Deus é quem governa esse planeta a quem nós servimos. Por isso devemos louvar a Deus pelas obras das suas mãos. Não ache que Deus não está controlando este planeta, porque Ele está controlando este planeta. Deus está dirigindo a terra. Mas se Ele está, como as coisas estão acontecendo? O juízo do Senhor há de vir sobre o homem brutal e o ímpio. Mas aqueles que celebram o Senhor e louvam o seu nome de forma solene, gozarão dos benefícios que Ele tem preparado. Gozarão. Então o governo de Deus, com muita retidão, vemos o ímpio aplaudir a sua fortuna, não é verdade? O ímpio aplaude a sua fortuna, como se não houvesse juiz nas alturas. Gente que aproveita da paciência dos com desenfreados excessos, né? Dão até a impressão que pode escapar da mão de Deus. Tem algumas pessoas que às vezes nos passam a ideia de que podem escapar da mão de Deus. É o que o salmista está cantando. O homem brutal não o conhece, nem o louco entende isto, que há um Deus que praticará o seu juízo. Então, se o homem não pagar aqui, nesse planeta onde a gente vive, haverá um dia que ele vai se encontrar com o seu Senhor. Ele vai se encontrar com Deus para prestar contas. Então, o salmista nos diz que nós não podemos cair nessa expressão vulgar, nessa estupidez de que Deus não exerce a supervisão sobre o mundo e que Ele está ocioso no céu. Deus não está ocioso no céu, está observando a cada um de nós e tudo aquilo que aqui fazemos. Louve ao Senhor e faça isso com alegria, porque Deus está te observando como você louva o seu precioso nome. Eu vou encerrar. Mas tu, Senhor, é altíssimo para sempre.
É o que diz o verso de número 8. Porque Deus é para sempre. O que você entende para sempre? Alguma coisa que não termina. Para sempre. Um dia Jesus usou essa expressão e disse o seguinte: eis que vos enviarei o Espírito Santo, e ele estará convosco para... Você lembra disso? E para sempre, é para sempre. Para sempre é lá no céu. Lá na eternidade o Espírito Santo vai estar em nós. Você já pensou nisso? Machokodebasui. Porque é para sempre. Não é por um mês, um dia. Jesus, o Espírito Santo vem, vai habitar em vocês para sempre. Você vai ser arrebatado, vai morar no céu, o Espírito Santo vai estar para sempre em você. E é por isso que ele diz assim: tu és altíssimo para sempre, para sempre. Então, a gente deve ser influenciado por esse Senhor a cada dia, de caráter imutável, de um Deus estável, aliás, de um Deus imutável. Deixa eu mudar a expressão, de estável para imutável, porque estável dá a ideia, quando a gente vai lá no hospital, a pessoa fala, está estável, a gente já chega com a pulga atrás da orelha. Então, eu estou mudando a expressão que eu entendo ser mais correta para esse Deus que é, de fato, imutável. E Ele é imutável e faz exatamente aquilo que quer. Aliás, Deus é um Deus ilógico. Deus é um Deus ilógico. Muitas vezes Ele vem na contramão da história e a gente está achando que está tudo errado, está dizendo, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Em 1 Samuel, no capítulo 2, versos 6 a 8, Samuel tem uma expressão bem interessante, eu escrevi e trouxe para compartilhar com vocês. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Você acredita nisso? Ele tira e Ele dá. Está aqui a minha esposa, quando uma das minhas filhas, em determinado dia, passou mal em casa, e ela ficou com ela nos braços, assim, a menininha roxou, foi embora. E eu saí desesperado, correndo para o hospital Carlos Chagas, com um sapato calçado, outro sem, dentro do carro, e ela com o bebê no banco de trás, e eu desesperado. E no meio, eu confesso, porque assim, a minha desespero era muito grande, eu estava vendo a minha filha desfaleceu, roxou. E eu no volante do carro, fiz nenhuma oração longa, nenhuma coisa correndo, eu só disse, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Quando eu olhei pelo retrovisor, a menina estava voltando à vida novamente. Ante vassubiou de cantionevia. Ele dá a vida, Ele tira a vida. Esse é o Senhor a quem nós servimos. Faz descer ao Seol e faz subir dali. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, abate e exalta, levanta do pó o pobre, do montúrio, do lixo eleva o necessitado, para o fazer sentar entre os príncipes. Fez isso com José no Egito, não é verdade? De um prisioneiro foi se tornar um grande governador, Faz sentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas pôs o mundo. Eu confesso para você que eu não sei nem onde é a coluna da terra, mas este Deus, sobre a coluna da terra, Ele pôs este planeta e domina totalmente. O escritor das crônicas dos reis, lá em 1 Crônicas 29:11, só para enfatizar que o Senhor é altíssimo para sempre, ele escreveu o seguinte: Tua é, ó Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino
e tu te exaltas como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Então chegamos à conclusão, nesse cenário mundial que existem mutações, que o nosso Deus não muda. Ele continua sendo o Senhor de tudo e sobre tudo. Eu encerro aqui a minha fala, parabenizando a vocês pelos 50 anos de existência, por ter escolhido esse salmo. E se essa igreja viver mais 50 anos, nós não sabemos. O meu conselho a você: louve ao Senhor com sinceridade, porque Ele ainda continua sendo um Deus absoluto em si mesmo. Machobasai Kyuriminávia. Esse Deus habita entre nós, e Ele nos escolheu para espalhar a sua glória sobre a face dessa terra. Por isso devemos louvar e celebrar o seu nome. Você pode aplaudir esse grande Deus? Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Deus abençoe o nosso pastor por esta palavra que nos edificou. Que bênção, né? Que bênção. Nós queremos prestar uma homenagem ao nosso pastor Ademir, né? A igreja, a congregação aqui, cidade de Jardim Cumbica, oferecer uma lembrança aos 50 anos, né? 50 anos aqui no Cidade de Cumbica. Por ele ser o nosso, queremos oferecer a ele essa lembrança. Falei para vocês que Deus é ilógico, né? Ah, que legal, gente. Eu amei, gostei mesmo. Isso aqui dura mais de 50 anos. Deus abençoe o nosso pastor, Deus abençoe a irmã Laide. Nossa, muito obrigado. Deus continue abençoando. Deus abençoe todos vocês que vieram. E amanhã a festa continua. A festa continua. Foi muito bom tê-los aqui, tá? É muita alegria, né? Está a igreja reunida, celebrando ao Senhor, adorando, lembrando os grandes feitos do Senhor. Vamos de pé, meus irmãos? Vamos de pé. Eu quero dizer para os irmãos, tem cantina aqui, tá? Passe ali na cantina, saboreie ali um lanche. Amém? Nosso pastor Manuel, fazendo essa oração de encerramento, e o nosso pastor regional, pastor Ademir, nos dando a bênção. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Oramos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai que estás no céu, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Deus, nós te agradecemos por tudo quanto ouvimos e sentimos da tua parte. Agora, meu Deus, despede o teu povo em paz. Ó Deus eterno, continue abençoando a todos, Deus, uma noite de paz. Assim, ó Deus, estas bênçãos que eu te peço, é em nome de Jesus, o teu Filho, aquele que vive e que reina, desde agora e para todo sempre. Amém. Estenda a sua mão comigo. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele te dê paz. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito do Senhor nos ensine a louvá-lo com alegria e seriedade. Você pode dizer amém?